Mateus capítulo 6, versos 5 a 9. E quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. É verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Até aqui só, meus irmãos. Vamos pedir a bênção e a direção de Deus mais uma vez. Senhor, te louvamos pela tua palavra, Senhor, que há de falar nosso coração essa noite, mais uma vez. Pedimos pela igreja, pedimos por cada um que está ouvindo a tua voz nessa noite. Onde estiver, Senhor, quer seja pela internet, ao vivo ou depois gravado, ou aqui presencialmente, que teu Espírito, ó Deus, fale ao nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e abençoa, Pai, essa noite. Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, aqui no Evangelho de Mateus, nós temos o famoso Sermão do Monte. Estamos aqui no início do Sermão do Monte, depois da tentação de Jesus, no capítulo 4, você tem aí o registro da tentação de Jesus, um momento importante no ministério de Jesus. A palavra de Deus nos mostra ele voltando para a Galileia, depois de ser tentado por Satanás. E a palavra de Deus nos mostra do capítulo 5 diante, você tem o famoso Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, são os primeiros tópicos, vamos dizer assim, desse lindo e maravilhoso sermão. Aqui ele vai falar dos discípulos, sal da terra e luz do mundo. Ele faz um ajuste na interpretação da lei. Ouviste os que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Lembra? São vários. Homicídio, adultério, juramentos, vingança. E, finalmente, ele fecha aqui um ponto tão importante, eu posso dizer assim, nessa sequência, quando ele fala sobre a oração. Oração, meus queridos, é momento de intimidade com Deus. Temos orações públicas, em que você, publicamente, você não faz uma oração da sua intimidade. Você não abre, numa oração pública, aquilo que você deve fazer dentro da sua casa, trancada a porta dentro do seu quarto. A oração pública, geralmente, nós oramos conduzindo a igreja em oração. Nós oramos por motivos pessoais também, mas motivos que envolvam a igreja, a comunidade. Reunião de oração é uma situação muito delicada. Quem participa de reunião de oração há mais tempo sabe. Às vezes na oração o irmão expõe coisas, né? Senhor, o que a minha mulher fez ontem, não dá. Está expondo a vida, né? Tem misericórdia que é meu filho, teimoso. Então a gente acaba expondo um pouquinho, não tem como, né? Mas aqui Jesus não está falando de oração pública. Porque quando a gente lê e vê essa orientação do verso 5 em diante, quando ele diz para não orar nas praças, em público, é porque ele não está falando de um tipo de oração pública. Existe oração pública quando a gente conduz. Se você está numa igreja, quem está conduzindo a liturgia pede para você fazer uma oração. Não é um momento ali para você confessar todos os seus pecados, não é um momento para você interceder por questões de intimidade sua com Deus. Ah, mas eu não vou ter esse momento? Esperamos que tenha. Até mesmo se você está tendo esse momento de intimidade com Deus, você não precisa repetir o que você já orou na sua casa a semana inteira. Triste é se de repente é a primeira oração da semana, aí você vai ter que expor toda a sua vida, tratar de todos os problemas para aí. Não é? Então existe uma oração pública. Jesus não está falando desse tipo de oração. Quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos
das praças. Jesus começa nos mostrando um lado negativo da oração. Existe um aspecto negativo da oração. Quando nesta oração, o propósito é falar algo aos homens, é usar a oração com outro propósito. Interessante que as palavras aqui no grego, quando ele coloca aqui hipócrita e praça, a palavra hipócrita no grego é a palavra ator, que está interpretando alguma coisa que não é verdade, que não condiz com a realidade. E a palavra praça, no grego, literalmente é a palavra plateia. Interessante isso. Porque você sabe que, no passado, a praça era o local de exposição pública. Se você queria anunciar alguma coisa, comunicar alguma coisa para a comunidade, você vai na praça, onde está a plateia. Os teatros eram feitos nas praças. Os anúncios, né, comunicados públicos, tudo era feito na praça. A praça, então, era o local de, vamos dizer assim, de horário nobre. Quer saber o que está acontecendo? Vai na praça. Até hoje, para alguns aposentados, você quer saber das novidades, você senta lá na pracinha, jogar uma dama, e começa a saber das novidades, entendeu? Então, naquela época, era o local em que as pessoas levavam as novidades, expõem alguma notícia importante, algum comunicado. Era um local em que até mesmo a arte era exposta. A gente vê aqueles filmes medievais, onde na praça você tinha os teatros, dança. Era um local público. Era um local que as coisas eram feitas para o povo, para o público, e não o privado. Então, quando for orar, diz Jesus, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas ou no canto das praças, para ser vistos pelos homens. Lá é um local de exposição pública. Jesus não está falando desse tipo de oração. Aqui, na verdade, ele diz que eles já receberam recompensas. O propósito é esse. Todos vão dizer, olha só, que homem piedoso, que mulher piedosa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Meus irmãos, aqui é um nível de intimidade que Jesus está propondo com a gente. Entrar no quarto e fechar a porta. Isso está mostrando que existe um tipo de oração que você não ora nem com o seu familiar. Temos que, como pai, orar com os filhos, temos como marido orar com a esposa, esposa com o marido, vice-versa. Mas aqui ele está mostrando um tipo de intimidade em que você vai ter um relacionamento de filho e pai, você e Deus. Não importa se você é um pai dentro da sua casa, uma mãe, um filho, avô, não importa. Entra no teu quarto. É no singular. É sozinho. Meus irmãos, não tem nada substitui isso. Reunião de oração não substitui, culto público não substitui, um grupo em casa, uma reunião familiar. É um momento único, exclusivo, que você tem que ter com Deus. Jesus está propondo para nós um relacionamento de intimidade, entrar no quarto, fechar a porta. Ele está mostrando que naquele momento você não está nem mesmo com os membros da sua família. É um desafio grande que nós temos de encontrar esse nível de privacidade e de intimidade espiritual com Deus. E é nessa hora que Deus vai falar coisas aos nossos corações. Vai ter aquela interação, porque a oração é um meio de graça. Não são todas as linhas, vamos dizer assim, teológicas que interpretam que a oração é meio de graça. Apenas as reformadas. Baseado na carta de Paulo aos Romanos, dizendo assim que nós não sabemos orar como convém. E interessante que o texto lá diz, nós não sabemos pedir na medida certa, mas na hora da oração, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Então, o entendimento dos protestantes, evangélicos, de linha reformada, é que a oração é meio de graça, é alimento espiritual. Você se fortalece espiritualmente. O Espírito Santo transfere graça para a sua vida. Quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta e tem um momento de intimidade. Não é errado você dizer, bem, agora eu quero ter uma conversa com Deus. Mas eu vou estar junto? Não, depois nós vamos orar junto. Eu quero ter uma conversa particular com Deus.
Eu vou achar estranho se o seu cônjuge ficar com ciúmes. Por quê? O que você vai falar para ele que eu não posso ouvir? Vai ficar estranho, ninguém vai falar isso. Eu acho que você vai até gostar. Que bom que meu marido vai ter uma conversa com Deus. De repente Deus muda aquela cabeça dura dele, coisa que eu estou falando todo dia, ele não ouve, entendeu? De repente Deus vai fazer alguma coisa lá dentro. Incentiva o seu filho a ter momento de intimidade sozinho. Filho, eu vou orar com você. Agora eu vou falar uma coisa. Você já orou com Deus hoje? Você falou com Deus hoje? Momento de intimidade, gente. Jesus está propondo isso. Entra no quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É você e Deus, gente. Se a gente não tiver esse tipo de relacionamento com Deus, meus irmãos, não faz sentido um culto público. Não faz sentido orações de oração, grupo de oração. Não faz sentido nem a gente orar em família. Se você durante todo um dia, você não consegue separar alguns minutos, você e Deus, não sei, pode ser dentro do banheiro trancado, no banho, pode ser indo para o trabalho. A ideia é de momento de intimidade. Existe o ideal, existe o real. Já tive momentos maravilhosos com Deus dentro de um ônibus, num metrô, viajando, com os olhos fechados e ali deixando a oração silenciosa subir na presença de Deus, e a gente começa a perceber que Deus age, o Espírito Santo opera no nosso coração. Mas era um momento de intimidade com Deus. É singular. Tu. Não está falando assim, a família, não está falando o casal, não está falando, é tu, quando orar. Entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto. É um momento secreto com Deus. Nós precisamos disso, gente. Paulo, quando fala lá na carta dos Romanos sobre oração como meio de graça, ele continua dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, os gemidos inexprimíveis, intercede por nós. E diz ainda que o Espírito que conhece a vontade de Deus e sonda o nosso coração. Gente, esse momento de intimidade, momento secreto entre você e Deus, acontece algo extraordinário. A Trindade está operando naquela hora. Você consegue imaginar isso? O Senhor Criador do Universo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estão naquele momento operando no seu coração, na sua vida, na sua existência. Momento de intimidade com Deus. Momento secreto com Deus. O Pai é quem ouve a nossa oração. Você dirige a oração ao Pai. Isso é importante a gente se lembrar. Em nome de quem que nós oramos? Em nome de Jesus, o Filho. E quem que faz a conexão? Faz o elo. Quem que recebe a sua oração, interpreta ela, leva na presença do Pai, é o Espírito Santo. Então, é um momento único, gente, em que a Trindade, toda a Trindade está presente, lá naquele local secreto, que você tem que achar um jeitinho na sua vida, fechar a porta do seu quarto, seja onde for do banheiro, você tem que achar um momento. Solitude. Às vezes a gente pode estar num lugar público, com pessoas que nós não conhecemos, ele não vai conversar com ninguém, você pode estar num ponto de ônibus, fechar os olhos e falar com Deus, ninguém vai te incomodar. Mas não é muito aconselhável, né, gente? Fechar o olho na rua aí, todo dia está perigoso, né? Você segura bem a bolsa, a carteira, celular, né? O bom é você achar um lugarzinho na sua casa. Não é possível que a gente não consegue uns minutos dentro da nossa casa de solitude. Não é possível, gente. Momento de maior intimidade que você tem com o seu Deus, você tem que achar esse lugarzinho secreto. Ali, algo extraordinário vai acontecer. Primeiro que Deus revela a paternidade dele. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Existe um relacionamento de paternidade. Você, como filho, vai se sentir cada vez mais perto desse pai. Deus vai se revelar o provedor, o cuidador. O nosso coração, ele se acalma, a nossa alma descansa. Isso é bíblico, gente. Por isso que a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí ele mostra para a gente o caminho. Em tudo, porém,
seja conhecida diante de Deus vossa oração e súplica, ação de graça. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, a vossa razão e as vossas emoções. Meus irmãos, nesse momento o nosso corpo é afetado. Percebe o que a Bíblia diz? Que a vossa mente e o vosso coração vai encontrar paz. Meus irmãos, não é errado a gente buscar uma terapia, não é errado a gente tomar um remédio, não é errado usar os meios ordinários que o mundo, a ciência desenvolvida nos oferece. Problema nenhum. Não é errado você encontrar alguém para desabafar, às vezes da família. Não é errado orar com um líder espiritual, um pastor, alguém mais experiente. Nada disso é errado. Mas, irmãos, nada disso substitui isso aqui. Não tem. A paz de Deus que excede o entendimento, gente. É algo que está além da nossa capacidade de compreensão. Ela vai guardar. A ideia ali é de proteger. É o mesmo termo usado quando os guardas guardaram o túmulo de Jesus. Ali eles selaram aquele túmulo, eles ficaram armados em volta. Meus irmãos, Deus blinda. É uma promessa bíblica. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém. É um momento de intimidade, de solitude, que é bem diferente de solidão. Você pode estar no meio da multidão e se sentir só. Isso é solidão. Solitude é quando você literalmente está isolado da multidão, mas você não sente a solidão. Você está conversando com o seu próprio coração. Você está conversando com Deus. A gente precisa desenvolver essa prática espiritual, é chamado até de um exercício espiritual, da solitude. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, sozinho, gente. Solitude. A gente não tem mais isso, né? A gente não consegue ficar muito tempo sem ligar um celular, sem ligar uma TV, sem ligar uma música, um rádio, sem ter que estar falando com alguém, fazendo alguma coisa, mexendo nas redes sociais. A gente está sempre ligado a alguma coisa. Solitude é desligar de tudo. Religa o seu coração. Volta para dentro. Fala com Deus. Deixa o Espírito Santo agir. Gemidos inexprimíveis, gente. A gente diz que 2 intercedem por nós na hora da oração. O Espírito Santo aqui, agindo dentro do nosso coração, e Jesus é o nosso intercessor na presença de Deus. A Trindade está agindo. É um momento milagroso, extraordinário, que a gente negligencia. Quando a gente tem um problema, a gente começa a procurar soluções em tantos lugares. Vamos ligar para fulano para resolver, preciso compartilhar, preciso desabafar, preciso contar. E a gente esquece que o Senhor da nossa vida, que conhece todas as coisas, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Criador do Universo, o Filho que se encarnou, morreu, deu o seu sangue por sua vida, o Espírito Santo que te acompanha, selou sua alma, que vai garantir a sua vida eterna, está disponível 24 horas para agir no nosso coração, na nossa vida, simplesmente você fechando os seus olhos e abrindo o seu coração, aonde você estiver. Aí depois você vai desabafar com o marido, com a esposa, com o filho, com quem você quiser. Vai buscar os meios ordinários que Deus nos oferece. Mas, meus irmãos, Jesus está nos desafiando a ter uma vida de solitude com Deus. Tu, porém, entra no quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto. Você tem tido momentos secretos com Deus, que nem a sua esposa, nem seu marido, nem o seu filho sabe. Momentos preciosos, gente. Deus quer isso. Deus quer ter um encontro secreto com você. Ninguém precisa saber, nem dentro da família. Que coisa interessante, a gente manter esse segredo. É um segredo que você pode ter com o seu cônjuge. É o único. Ou ter um momento secreto com meu Deus. Maravilha. Fala com o Pai. Desabafa. Expõe os problemas que você está tendo dentro da sua casa. Às vezes até do seu relacionamento você não sabe nem como tratar. Às vezes com o filho, às vezes no trabalho. Às vezes sua vida espiritual. Depois de 2 anos de pandemia, está todo mundo um pouco seco, gente. A gente sentia falta de comunhão, de presença.
de confraternização, de louvor e adoração presencial. Mas em nenhum momento a gente foi privado disso. Nada, gente. Nem ninguém pode tirar isso da gente. Nada, nem ninguém. Você pode estar sendo... você pode estar preso numa cela, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Ninguém e nada nesse mundo pode tirar isso de você. Esse momento de solitude. Momento em que você vai ter um encontro secreto com seu Deus. E orando, continua Jesus, não use de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Jesus está dando uma dica aqui preciosa sobre esse momento de solitude. Primeiro, Jesus vai dizer que não sejam semelhantes a ele, sabe por quê? Porque o vosso Pai já sabe o que você tem necessidade. Então, esse momento secreto com Deus é saber o seguinte: Deus sabe de tudo, Deus sabe o que está acontecendo, Ele conhece a sua história, Ele estava lá presente na hora que aconteceu aquilo que te chateou, Ele ouviu o que você ouviu, Ele viu o que você viu, sabe tudo. Não há novidade nem surpresa para Deus, mas Ele te chama para esse papo, momento secreto, fala, senta, eu quero ouvir da sua boca o que está acontecendo. Eu sei o que aconteceu, mas eu quero que você me conte. É isso. Então, gente, é abrir coração. A única formalidade aqui, gente, é você se trancar num lugar e ter momento de solitude. O resto é abrir coração. Se dirigir ao Pai em nome de Jesus. E simples. É abrir coração, gente. Numa intimidade única. Vosso Pai sabe que você tem necessidade antes que você peça. A Bíblia chega a dizer que antes que a oração venha à boca, Deus já conhece. Porque Ele sonda o coração, Ele sonda a nossa vida. Conversar com alguém que sabe de tudo, conhece a nossa história. Não tem nem dificuldade de explicar, porque Ele já conhece. Não tem desculpa, porque Ele já sabe. É um momento de conexão, gente. E eu acho maravilhoso que a palavra de Deus nos mostra, nesse processo da oração, às vezes, meus queridos, pode acontecer como a gente, se quer aprender a orar, a gente tem que ler os salmos. Você vai ter exemplos, né, nesse processo de oração dos salmistas. Por exemplo, você lê o Salmo de número 6, Salmo de Davi, quando ele está com a sua alma perturbada, angustiada, ele clama a Deus na intimidade, na solitude, e ele diz assim no verso número 3, a minha alma está profundamente perturbada. E aqui, meus queridos, às vezes até chocante o jeito que ele fala, porque parece uma irreverência. Eu digo para você, que formalidade você tem que ter? O que Deus odeia é a hipocrisia. Ele quer que você abra, do jeito que você está preparado aí para abrir. Davi tinha algo que estava perturbando ele. Muito provavelmente algo que já vinha acontecendo há muito tempo. E ele lamenta. Lamento não é errado. Ele diz assim, mas tu, Senhor, até quando? Você imagina uma oração desse tipo, falando com Deus? O Senhor não vê que eu não aguento mais? Isso é intimidade. Você tem intimidade com Deus a ponto de falar isso para Deus? Senhor, até quando eu vou aguentar isso? Isso aqui, meu querido, não é murmuração. Isso é lamentação. E a Bíblia nos convida às vezes a lamentar. Meus irmãos, Deus sabe dos sentimentos humanos. Nós não somos robôs. Não tem como você apertar um botão e apagar a amargura. Não tem como você apagar as perturbações da vida. Não tem como você deletar as coisas que aconteceram ao longo da semana. Nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos com sentimentos. Há coisas que nos ofendem, que nos machucam, que nos magoam. O que a gente vai fazer com isso?
A Bíblia chama essa oração de lamento. Às vezes, meus irmãos, nós levamos os nossos lamentos para as pessoas sem antes ter levado para Deus, e é daí que surgem muitos problemas. Às vezes nós murmuramos, mas não lamentamos. E a Bíblia convida: lamentai e chorai. A Bíblia convida. Lamento é isso, gente. É você colocar a sua amargura, a sua perturbação, aquilo que te machuca, em oração diante de Deus. Nem que tenha que falar o que Davi está dizendo aqui. Eu tenho algo me perturbando, eu não aguento mais. E o que eu faço com isso? Ou eu vou criar confusão com os homens, e não vou chegar em lugar nenhum, vou derramar minhas amarguras, minhas frustrações sobre as pessoas, geralmente são as pessoas mais próximas da gente. Geralmente a gente vai acabar criando problema no casamento. Muitas vezes a gente vai descarregar a nossa ira nos nossos filhos. A Bíblia diz: não provocar a ira dos vossos filhos. A gente faz isso, gente. Muitas vezes a gente faz isso. E a Bíblia fala constantemente: lamentai e chorai. Derramai perante Ele o vosso coração. Isso é lamentar, gente. É uma oração, é um tipo de oração. Olha, Davi chega a dizer assim: até quando, Senhor? Volta-te. A palavra volta-te aqui é o mesmo termo no hebraico usado para arrepende-te. A Bíblia diz, por um lado, que Deus não é como o homem que se arrepende. Mas a Bíblia vai dizer em alguns momentos que arrependeu-se Deus de ter feito o homem. E aí depois disso vem o dilúvio. O arrepender-se para Deus é no sentido dele mudar a sua ação, a sua atitude. Quando a Bíblia diz que Deus arrependeu-se, Ele tira a sua mão de graça e pesa a mão de juízo sobre a humanidade. Porque logo em seguida vem o dilúvio. Então, nesse sentido, não é errado a gente orar: Deus, volta-te, Senhor. Ou seja, Senhor, muda essa realidade. Tira essa mão que está pesando sobre mim e traz graça. Tira algo que está me perturbando. Não é errado a gente fazer isso. Quando Paulo tinha o espinho na carne, o que ele orou? Pedindo para Deus tirar o espinho da carne. Então não é errado pedir para Deus mudar alguma coisa na nossa vida. Algo que está pesando, está cansado. E ele diz: eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar no meu leito as minhas lágrimas. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhece por causa de todos os meus adversários. Meus irmãos, Salmo de número 6. É uma oração. Ele está contando para Deus as suas mágoas, suas perturbações, os seus adversários, os seus problemas. Isso é oração, gente. Oração não é só quando a gente vem na igreja e formalmente a gente conduz o grupo em oração. Não é só na reunião de terça-feira que a gente está fazendo online. Oração é isso, gente. É o que Jesus está propondo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e você tem um pai que vai te ouvir. Derrama, abre. Tem algum problema? Reclama com Deus. Isso não é murmurar e se lamentar. Murmurar, meus irmãos, é quando nós reclamamos de Deus para os homens. Isso é murmuração. Mas estava tão bom lá no Egito, hein? Agora, olha o que Deus fez, ó. A gente não está falando com Deus, a gente está falando com os homens, sobre Deus. Lamentação é quando você reclama dos homens para Deus. Isso não é errado. Senhor, não aguento mais. Essa pessoa está me perturbando. Eu tenho alguém me perseguindo. Eu não estou conseguindo lidar com o meu relacionamento. Eu estou com um problema dentro da minha casa, com a minha família. Isso é lamentação. Murmuração é você falar de Deus para os homens. Murmuração é errado. A Bíblia condena. Não murmureis. Lamentação é você falar dos homens, dos seus problemas, para Deus. Aonde? Não é em oração pública. É em oração privada. É momento de solitude. E eu arrisco a dizer que quem não tem
lamentações nas suas orações, vai ter murmuração nas suas conversas. É quando a gente fica reclamando da vida o tempo todo para pessoas que muitas vezes estão perto da gente. E a gente, às vezes, murmuração cansa, gente. Até a gente cansa. Imagina Deus, que escuta tudo. A gente escuta uma meia dúzia, já cansa. Quando a pessoa vem murmurar para você, você fala assim, escuta, você já levou diante de Deus isso? Conta para Deus. Reclama com Ele. Porque isso é lamentação. Você ficar blasfemando, falando, e não resolve. Se amargura outras pessoas. E o problema não se resolve, o problema aumenta, o problema cresce. Pode virar fofoca, pode virar uma murmuração. Olha a oração de Davi, gente. Olha a oração do povo de Deus, leia os Salmos. Até quando, Senhor? Não aguento mais, estou perturbado. Olha meus adversários, eu estou cansado de tanto gemer. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. E agora, meu querido, verso número 8, lá do Salmo 6, quando ele diz assim, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Sabe por quê? Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Isso é uma oração de lamentação. Não é errado. A gente tem uma reverência, às vezes, equivocada nessas orações íntimas com Deus. Ali é a hora para você abrir o verbo. Abrir e rasgar o coração. E derramar sua mágoa na presença de Deus. Reclamar dos seus problemas diante de Deus. Para você não precisar fazer isso diante dos homens. Desabafa com Deus. Rasga o seu coração com Deus. Mas isso tem que ser um momento secreto. Você já fez isso? Experimentou isso? Sabe aquela mágoa que está lá dentro do seu coração? Por que tem gente que carrega mágoa a vida inteira? E às vezes essa mágoa, a Bíblia diz que uma raiz de amargura, o que ela faz? Contamina a muitos. Só tem um jeito de a gente tirar a mágoa do coração. Lamentando diante de Deus. Porque Deus não vai se amargurar com a sua amargura. Você não vai contaminar o coração de Deus. Só existe uma pessoa que pode ouvir todas as tuas amarguras e realmente tirar a amargura do teu coração. Não é teu marido, não é tua esposa, não é nem o terapeuta. Se for necessário, vai lá, paga e reclama. Mas, meu irmão, a Bíblia diz, ela ordena, lamentai e chorai. Humilhai-vos perante Deus, a Bíblia fala. É reclamar, é derramar, é contar a mágoa do seu coração para Deus e não para os homens, que Ele limpa. O salmista garante, e ele diz, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Salmo de número 39. Mais uma vez você vê o salmista dizendo, ouve, Senhor, a minha oração, e escuta-me quando eu grito por socorro, não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrinos como todos os meus pais foram. Eles derramavam lágrimas, eles derramavam suas perturbações, suas mágoas, seus lamentos na presença de Deus em oração. Que coisa linda, gente, que nós precisamos aprender a fazer nesses encontros secretos com Deus. E Deus, como diz aqui o nosso Senhor Jesus, sabe o que você tem necessidade antes que você peça. Mas o exercício de derramar, de abrir, de lamentar, é que vai curar a tua alma e que vai curar o teu coração. São as disciplinas espirituais. Solitude, lamentos, em que você se tranca, fecha sua porta e derrama, gente. Pode falar tudo aquilo que te magoou a semana toda. Cada palavra, cada ato, cada situação que você está vivendo, que está te perturbando, tirando a tua paz, derrame perante o teu Deus. Alguma coisa vai acontecer. Ou Deus vai mudar aquela circunstância, tirar aquele espinho, às vezes Ele tira, ou Ele vai deixar o espinho
e vai dizer o que diz para Paulo, que todo mundo conhece a resposta. A gente tem que estar preparado para ouvir. Duas coisas podem acontecer. Quando você coloca diante de Deus uma perturbação, um lamento, uma mágoa, um problema. Ou Deus tira aquele problema, ou Deus diz assim, não, esse problema aí é para... vai ficar mais um pouquinho aí. Aí sabe o que ele faz? Ele vai dizer o que diz para Paulo. A minha graça te basta. Eu vou te dar graça, força para lidar com o problema. Basicamente isso. Ou Deus tira o problema, ou Deus te dá força para lidar com o problema. Mas não temos outra saída. A gente tem que levar o problema de Deus. E quem decide é Ele. Não somos nós. Não é errado você clamar e te tira, Senhor. Tira, eu não aguento mais. Tira, eu não aguento mais esse espinho da minha carne. Ou Deus tira, ou Deus te dá força para viver com Ele. Não tem outro caminho. E aí então Jesus conclui as orientações e nos dá um exemplo de oração, que eu não vou expô-lo totalmente, apenas a primeira parte, que para mim é um dos textos mais maravilhosos desse nosso relacionamento íntimo com o nosso Pai. Portanto, é como se Jesus concluísse uma explicação. Portanto, gente, diante de tudo que eu falei, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Quem está comigo mais tempo já deve ter ouvido várias vezes o significado da expressão Pai Nosso, mas é muito importante e relevante a gente lembrar. A palavra Pai na Bíblia, referindo-se a Deus, sempre existiu. Você vê no Antigo Testamento, as pessoas se dirigindo a Deus como Pai. A palavra Pai no hebraico é Ab. A-B, só. Abraão, pai de muitas nações. Quantos nomes no hebraico começam com A, B e depois alguma outra palavra na sequência? Um monte, gente. Vai lembrando aí, Abigail, Abimeleque, Abi, alguma coisa. Sempre tem. É pai de alguma coisa. A palavra pai é AB. Então, Ab, para Deus, sempre foi usado. Sem problema nenhum. O povo da antiga aliança usava. Tranquilo. Agora, o que Jesus está fazendo aqui é a primeira vez. Nunca, em nenhum outro texto da Bíblia, daqui para trás, você vai encontrar esse tipo de oração. Aqui, além do A e o B, que é pai, foi introduzido agora o pronome A, de novo, ficou Abba. O pronome A, nessa sequência, é meu pai. Meu pai. Ou nosso pai. Isso nunca foi usado. Isso é novo. Mais do que naquela cultura, naquela época, quando uma criança aprendia a falar, as primeiras palavras na nossa cultura é mama, papa, não é isso? Geralmente, na cultura hebraica, a primeira palavra que uma criança aprende é Abba. Abba, gente. Abba é papai. Sabe o que é papai? Papai, gente. Quando que a gente deixou de chamar o nosso pai terreno de papai? A gente não lembra. Em algum momento você começou a chamar seu pai de papai. Em algum momento você deixou de chamar o seu pai de papai. Porque a gente não chega, né? Depois já são quarentão, chega com meu pai setentão. Ô papai! Que esquisito, né? A gente não faz isso com o nosso pai terreno. Alguns têm essa intimidade. Mantiveram isso. Bonito. É raro, hein? Alguém chama o pai de papai aqui? Ninguém. Mas um dia você chamou. Por que você chamava? Porque você sentia que ele era tudo para você. Ele era a sua base, o seu amparo, o seu porto seguro. A sua vida. O seu herói.
Em algum momento você parou de chamar ele de papai. Você se tornou independente. Você achou outras conexões. Você encontrou outros referenciais na sua vida. De liderança. Às vezes um amigo mais experiente, uma pessoa no trabalho. Possível que a sua admiração foi sendo transferida para outras pessoas que Deus colocou no seu caminho até. Não é errado. Você deixou de chamar seu pai de papai em algum momento. O que Jesus está propondo para nós aqui é voltar a usar a expressão papai, mas não mais para o seu pai terreno. Por isso que ele diz, o vosso pai que está nos céus. Nós temos um pai celeste, que a gente deveria continuar chamando de papai, por toda a vida. Nós temos necessidade. Por mais homem que você seja, por mais maduro que você seja, por mais homem ou mulher maduro que você seja, você ainda precisa chamar alguém de papai. Você precisa ter um porto seguro. Você precisa ter alguém que conheça profundamente o seu coração. Alguém que você tem uma intimidade, gente, tão profunda, como uma criança tinha, lá na sua período ainda de infância, para o seu maior herói, papai. Jesus está propondo, vocês ainda têm um papai do céu, que você pode contar tudo, sem medo. Você pode derramar todas as suas frustrações, todas as suas mágoas. Ele não vai te condenar por isso. Não por isso. Porque ele não gosta de murmuração, como eu já disse. E ele pede, lamenta. Lamentar e chorar, e vem. Lamenta para mim, conta para mim. Para de levar reclamação para os outros, traga para mim. Para de amargurar outras pessoas com a sua amargura e traz a tua mágoa para mim. O nosso papai do céu nos convida a derramar nossa mágoa para ele. As nossas perturbações, as nossas reclamações, as nossas frustrações. E Jesus, vós orareis assim, papai do céu. Literalmente Jesus falou isso. Eu imagino que os discípulos, papai, sim, Abba, nunca antes havia sido usado, e daqui para frente passa a ser usado. Por isso que Paulo vai dizer, nós não temos mais aquele espírito que traz medo, mas agora nós temos o espírito de adoção, através do qual nós clamamos, Abba, Pai. Paulo está usando isso aqui, falando, gente, a gente pode chamar Deus de papai. Você foi adotado, você é filho de Deus. Você tem uma intimidade com esse Deus, você não está usufruindo. Lugar secreto é lugar de intimidade, de vida com Deus, que você não vai ter com ninguém. E vai se frustrar. A tua esposa não vai suprir essa necessidade. O teu marido não vai, teu pai terreno não vai, tua mãe não vai, tua avó não vai. Ninguém vai suprir isso de você. Por toda a vida, você tem um papai do céu, que ouve as tuas mágoas, as tuas amarguras, as tuas frustrações, as tuas incoerências. Sabe aquilo que você tem vergonha de contar até para o seu cônjuge? Você pensa que conta tudo, ninguém conta tudo. Ninguém fala tudo. Porque se fala tem algum problema. Precisa de tratamento psiquiátrico. Porque a gente tem filtro. Sabia? Sabe aquela pessoa que fala tudo? Ela tem problema. Geralmente quem fala tudo é doente. Precisa de tratar, tomar um remédio. Para o filtro funcionar de novo. A gente não fala tudo, gente. Às vezes tem coisa no coração que a gente está preparando para falar para as pessoas. Porque se você não souber falar, pode magoar, pode machucar. Mas com Deus não tem isso. Não tem que ficar meses preparando para falar com Deus. Fecha o olho e fala agora na lata. Reclama, até quando, Senhor? Minhas mágoas, minhas amarguras, frustrações, os meus pecados. Tem pecado que a gente não tem coragem de confessar para as pessoas que estão perto da gente. Para cônjuge, nem para pai, nem para filho. Mas Deus pode ouvir as nossas confissões. Deus pode ouvir as nossas amarguras. Não é nada, meus irmãos, que Deus não possa ouvir porque Ele já conhece. Por isso que Jesus diz, vosso Pai sabe que você tem necessidade, e às vezes de perdão, às vezes é de compreensão. Então, portanto, orareis assim, papai,
meu papai, meu querido papai. Eu me lembro, eu acho que eu já contei essa história, de um irmão nosso de outra igreja, que trabalhou numa empresa israelense, que até tem agora uma filial, não sei que nome que a gente dá aqui, chama Amdocs, é uma empresa de software que tinha em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, agora tem uma aqui. E eles, os funcionários, dependendo do cargo que você tem, de vez em quando vão para Israel, para trabalho mesmo, reuniões executivas e tudo. E o irmão daqui de São Carlos foi, chegou lá, fuso horário, tudo trocado, um sono, no hotel, foi dormir. Estava dormindo, acordou com gritos de crianças. Aba, aba, aba. Você está dormindo, você ouve água. Você quer fogo? E diz que ele acordou, me atrapalhado, onde eu estou, o que está acontecendo? Abriu a porta do quarto do hotel, tinha um corredor, e tinha de um lado um senhor, um homem maduro, e do outro lado várias crianças correndo. Provavelmente encontrou seu pai. E passaram no corredor da porta dele gritando, aba, aba, aba. Se você andar nas ruas de Israel, a coisa mais comum você vai ver, filhinho de colo. Aba, como você vê uma criança aqui no Brasil chamar papai. Aí ele lembrou, nossa, o aba é tão comum aqui, né? A gente ouve isso aí na igreja, em estudos teológicos, né? Música. É como papai aqui na nossa cultura, gente. Você nunca mais vai orar do mesmo jeito. Você vai encontrar um jeito na sua vida de entrar na tua casa, no teu quarto, fechar a tua porta, nem teu marido, teu esposo, teu cônjuge, teu filho, ninguém precisa saber. E aquela mágoa que você costuma derramar e reclamar com a tua esposa, teu marido, teu filho, aquelas perturbações, isso é murmuração. Claro que tem a hora que a gente tem que tratar dos problemas, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, leve primeiro diante de Deus, porque Ele fala para fazer isso. Lamentar e chorar. Você vai fechar a porta do teu quarto e vai lamentar diante de Deus. Você tem mágoa no coração? Tira. Porque isso vai te deixar doente. Você tem amargura? Você trata disso diante de Deus, você vai acabar amargurando outras pessoas dentro da sua casa. Provavelmente você vai descarregar isso para o teu filho. Isso não é educar. Isso é... A Bíblia vai, não provoquei a ira aos vossos filhos. Tem pai que não educa, tem pai que só vai tratar do problema quando já está por aqui explodindo. De problema no trabalho, problema na casa, problema financeiro, problema não sei aonde. Aí acontece um negocinho lá com a criança. Isso não é educar, gente. É porque não lamentou diante de Deus. Tem casamento que não vai para frente, sabe por quê? Porque o casal não lamenta diante de Deus, em secreto. Vamos lamentar, gente. É bíblico. É terapêutico. É cura da alma. É um exercício, uma disciplina espiritual importantíssima. Solitude com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e falará a teu pai em secreto. É coisa que ninguém precisa saber. Meus irmãos, nós vamos para um outro nível. Para um outro nível de relacionamento com Deus, de espiritualidade e muito provavelmente para um outro nível de relacionamentos interpessoais. Porque não seremos mais pessoas doentes, machucadas, machucando outras pessoas. Seremos pessoas que estamos em tratamento, sendo curados por Deus e aptos, quem sabe, a curar corações, a trazer conselhos e palavras de sabedoria para quem precisa, a transmitir graça e não amargura, porque a amargura a gente leva para Deus, para as pessoas a gente leva palavras de graça. Pessoas amarguradas é porque não têm solitude com Deus, não oram com Deus, não falam com Deus, não derramam as suas mágoas diante de Deus, e por isso machucam, porque estão machucadas. Meu irmão, não tem remédio, não tem terapia,
Não tem nada que substitua isso. Disponível para todos nós 24 horas por dia. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. E vamos preparar o nosso coração para o momento de ceia. Que é um momento de cura, de renovação espiritual. Nessa hora agora, abre o teu coração e coloca a tua mágoa diante de Deus. Enquanto isso, eu chamo os presbíteros à frente, nós vamos nos preparar para a Santa Ceia. Quando você comer o pão, tomar o vinho, que você possa experimentar o Espírito Santo lavando o teu coração, e tirando aquelas rugas, aquelas amarguras, aquelas mágoas, que estão lá enraizadas, profundas, que poucos conhecem. E às vezes conhecem do jeito, da forma e na hora errada. Fala com Deus e prepara o teu coração para ter um momento de ceia. Confessa, pede perdão, lamenta, chora, cura o teu coração diante de Deus.